Comunidade Cristã Formosa, mais um domingo agraciado na presença do nosso Jesus maravilhoso, contemplando aí a grandeza do Senhor e toda a obra que Ele tem feito aí em nossas vidas. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que ilumine as nossas vidas, dar graças por este domingo abençoado, como gosto muito de compartilhar com vocês, começando o primeiro dia da semana. Para nós cristãos, o domingo tem sim um significado importante. É o dia que o Senhor se manifestou após a ressurreição, é um dia que marca aí para nós momentos muito importantes, vários aparecimentos de Cristo após a ressurreição, em que Ele demonstrou aí a sua divindade, as suas maravilhas, o cumprimento de toda a palavra a seu respeito. E a gente começa a semana bem, começamos com Ele, descansamos nele, e aí nós vivemos uma semana abençoada, Vamos também estar orando para os nossos irmãos que têm passado por dificuldades aí diante aí dessas perturbações aí que temos enfrentado pelas epidemias, por essas viroses, pela dengue, afligidos aí pelas dificuldades, pelas crises. Que Deus possa estar abençoando. Pai querido, nesta manhã, Senhor, primeiro nós te agradecemos, ó Deus, honramos ao Senhor como nosso Salvador, ó Jesus, nos apresentamos a Ti nessa manhã como adoradores. Pai, estamos aqui não para pedir, estamos aqui para oferecer ao Senhor um culto vivo, racional, ó Deus, para aprender mais de Ti, para compartilharmos esse momento, ó Deus, da família cristã, esse momento, ó Deus, em que nós, como filhos, nos colocamos diante da casa do Senhor, da casa do Pai, porque aqui o Senhor está, porque nós nos reunimos no Seu nome. Meu Deus, e agradecemos pelos livramentos, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor tem passado conosco os problemas difíceis, Pai, porque temos aprendido que não é porque os problemas existem, não é que nós não vamos passar, que nós não vamos enfrentá-los, mas é que o Senhor tem passado conosco, ó Deus, os momentos difíceis, os momentos, ó Deus, de dificuldade. O Senhor sempre, Pai, se faz presente. Esses são motivos, ó Deus, pelos quais nos alegramos no Senhor, porque a sua alegria é a nossa força, Pai. Pai, nessa manhã, ó Deus, coloco cada vida aqui presente nas mãos do Senhor, em gratidão. Aqueles, ó Deus, que porventura estejam a caminho, meu Deus, que a sua mão protetora esteja sobre nós, que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco aqui hoje, por meio da oração. Nós falamos com o Senhor também fala conosco, que o Espírito Santo, ó Deus, testifica em nosso coração, por meio do louvor, ó Deus, que nós oferecemos a Ti, mas aprendemos também, por meio da palavra, ó Deus, que o Espírito Santo nos direcionará, como tem sido, ó Deus, a palavra de cada pregador aqui, ó Deus, a cada manhã de domingo. Ó Deus, pela nossa gratidão em ofertar, pela nossa gratidão ao final de cada momento, pelo nosso momento junto, Pai, porque hoje mais um dia celebramos também, ó Deus, a ceia do Senhor, onde nós lembramos da Sua morte, ó Deus. Ó Deus, lembramos que ela não foi em vão, e lembramos que para além da morte houve a ressurreição, ó Deus, que testificou todas as palavras dos profetas a respeito do Senhor. Ó Deus, ali, ó Deus, o Senhor consumou toda a boa obra, lançando mão, ó Deus, a chave da morte e do inferno, que não tem mais poder sobre aquele que crê no Senhor. E é por causa disso
estendemos nossa oração por aquelas pessoas que têm sofrido, ó Deus, os problemas, ó Deus, de doenças, ó Deus, sofrido com dengue, sofrido com virose, sofrido, ó Deus, com outras enfermidades que têm afetado esse mundo, ó Deus, contemporâneo. Pai, nós repreendemos, ó Deus, toda ação do inimigo, Pai, para que essas coisas, ó Pai, venham se expandir, mas nós entendemos, ó Pai, porque o Senhor nos fala desde o princípio, ó Deus, o Senhor conhece o fim desde o princípio, como diz a sua palavra, e o Senhor nos mostra, Pai, que essas coisas vão acontecer por causa dos momentos, por causa dessa vida, por causa deste mundo que nós vivemos, ó Deus, e que as coisas, ó Pai, elas se degeneram. Mas nós cremos no seu poder, ó Deus, porque o Senhor está presente no nosso meio, o Senhor está presente com aqueles que creem. Então, Pai, nós repreendemos, ó Deus, o poder das trevas, ó Deus, manifestado nessas doenças. Ó Pai, oramos pelos nossos irmãos aqui, ó Deus, que estão passando, ó Deus, por dificuldades nesses dias. Oramos, ó Deus, reforçamos, ó Deus, nesse momento, pedimos novamente ali pela Heloísa, ó Deus, que graças a Deus recebemos ali o testemunho de que está melhor, pelo Senhor Luiz, ó Pai, pelo Amarildo, meu Deus, o Heitor e toda a família, Pai querido, qualquer um, ó Deus, de nossos irmãos que estejam passando, que às vezes ainda não sabem, mas estão sentindo algo, Pai, desde este momento nós te pedimos, repreende, Pai, a ação do inimigo, para que seja apenas algo passageiro, aquilo, ó Deus, que enfrentamos, ó Deus, que o Senhor, meu Deus, faça, Senhor Jesus, que melhore para testemunharmos o seu amor. Ainda, ó Deus, em relação ao nosso irmão Amarildo, nós oramos por ele nesse dia, pelo aniversário do nosso irmão, que o Senhor esteja, meu Pai, abençoando e prosperando a vida dele, Senhor Deus, que é um dos nossos colaboradores também nessa obra maravilhosa do Senhor. Pai querido, oramos pelos nossos trabalhos, pela nossa família, Pai, por tudo aquilo que temos feito no nosso trabalho, Pai, também. Em nome de Jesus, oramos por aqueles nossos colegas, ó Pai. O Senhor sabe o nome de cada um aqui nesse momento, temos orado ao Senhor, e eu te peço em favor deles agora, que o Senhor possa estar também ali, agindo na vida deles, para que haja cura, para que haja, ó Deus, uma boa recuperação. Pai querido, no nome de Jesus, nos dê o livramento, Pai, e o livramento não é que nós não venhamos passar por isso, mas que nós possamos sair, ó Deus, com bons resultados após essas provas. Pai, nesta manhã, ó Deus, eu entrego a Ti, ó Deus, este culto de adoração, este culto, ó Deus, que com sinceridade, ó Deus, levamos ao Senhor. Pai, nesta manhã eu peço que o Senhor, ó Deus, visita cada um dos nossos corações, que o Senhor fale com aqueles, ó Deus, que estão passando, que vão passar, e que os fragmentos dessa palavra produzam frutos nessas vidas, ó Deus, assim como aquelas sementes que caem, ó Deus, que elas encontrem uma terra, ó Pai, próspera, uma terra onde elas possam, ó Deus, realmente vir a produzir os frutos para a glória do Senhor. Meu Deus, eu peço para aqueles que vão ouvir esse vídeo, ó Deus, seja qual o momento, seja esse momento que essa pessoa, ó Deus, estiver ouvindo essa oração, que o Senhor faça, ó Deus, na vida dela, aquilo que ela precisa, que o Senhor toca no seu coração, que o Senhor, meu Pai, faça que ela desenvolva essa fé, porque nós aprendemos aqui a cada manhã, que não é pelo que nós sentimos, mas é pelo que cremos, e nós cremos no Senhor, nós cremos na sua palavra, nós cremos no seu poder, nós cremos, ó Deus, nessa palavra como uma água que purifica, que refrigera, como a carne do Senhor, que é comida para nós, ó Deus, como o Senhor nos ensina, a sua palavra é vida com abundância. Então, ó Deus, nesta manhã, nós apresentamos a Ti as nossas vidas, como um templo, como uma casa, ó Deus, verdadeira, nossa casa, nós somos a casa, para que o Senhor venha fazer morada
nessa manhã oferecemos a Ti, ó Deus, as nossas vidas em sincera adoração. Cremos no Senhor nesses pedidos que temos feito. Sabemos que o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas. Sabemos que o Senhor, ó Deus, está fazendo em nós a sua boa obra. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, nós te agradecemos, nós pedimos e entregamos, ó Deus, a direção do Senhor através do Teu Espírito Santo, tudo aquilo que estaremos fazendo aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nossas palmas aqui são sempre para Jesus, né? Jesus que é o centro, Jesus que é aquele motivo da nossa adoração. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos aí, graças a Deus. Vamos louvar o Senhor então? Com alegria, com alegria em nosso coração, porque se a alegria do Senhor é a nossa força, nós precisamos estar alegres com Ele para nos fortalecermos nele, para edificarmos a nossa vida espiritualmente, para que estejamos preparados para vencer esse mundo sedutor, esse mundo cansativo, né? Que fadiga, mas com Jesus Cristo nós podemos mais. Vamos adorar? Vamos adorar a Deus. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Bom dia, igreja! Bom dia! Amém? Glória a Deus! Amém! Pastor DJ, nós estamos sem a banda 3F hoje, está meio acometidos, né? Então, pastor DJ, solta o som. Vamos lá! Aleluia! Amém! Vamos levar nosso problema para Deus. Ei, vamos caminhar no céu. Oh, glória! Amém? Oh, Tu és soberano, Senhor, Tu és maravilhoso. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Essa glória que tens, Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande me eleva. Oh, Senhor maravilhoso. Senhor, aleluia. Oh, glória. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece.
oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós ouvimos muito essa palavra e já no contexto da mensagem que nós vamos estar falando, a gente ouve essa palavra e muitas vezes a gente, dentro de nós, por conta da nossa religiosidade, da nossa cultura religiosa, criamos um paradoxo. Mas é a oração do justo. Mas será que eu sou justo? Será então que é para mim? Será que isso aí vale para mim? Vale. Você crê em Jesus Cristo? É uma retórica, você pode responder no seu coração. Você crê em Jesus Cristo? Eu creio. Então você é um justo. Como assim? Porque o justo é aquele que foi justificado pelo sangue, pelo corpo de Cristo, ali na cruz. Não é aquela pessoa boazinha, não é aquela pessoa que tem cara de santo, que tem jeito de santo, mas que nós não conhecemos a vida oculta dela, que só ela conhece, e nós precisamos ter isso no nosso coração. Porque ser justificado é ser justo, é crer que Jesus Cristo morreu por mim, é crer que Jesus Cristo morreu por você, que Jesus Cristo morreu pela humanidade. Mas é necessário crer, aí sim, é necessário crer. Nós falamos, algo que muita gente também tem medo, quando nós oferecemos a ceia do Senhor, porque na igreja evangélica criou-se, todo esse mito em cima da ceia do Senhor. Então as pessoas pensam que elas precisam estar preparadas. Mas o que é estar preparado? O que é isso? Isso vai variar, isso vai depender, porque eu já disse aqui, nós já ouvimos casos de pessoas que rejeitavam a ceia para outros e eles estavam ali cometendo pecados dos quais ele acusava os demais, de que no dia anterior tinha colocado pessoas no banco, na prova, e eles estavam ali há anos já naquela situação. Então de que adianta eu não ter sinceridade? De que adianta eu não ser aquele que realmente cumpre aquilo que prega? Não, nós precisamos ter caráter, ser aquilo que só nós sabemos, aquele que lá no seu culto sabe o que está fazendo e não tem vergonha disso. Esse é aquele que crê em Jesus Cristo, que sabe que o sangue dele lavou os seus pecados, que não sabe que não são as boas obras que levam a ele ser melhor do que os demais. E quando nós cremos nisso de verdade, nós somos esse que vai poder abrir a boca e pedir a Deus. Jesus, em sua estadia aqui na terra, como humanos, como nós, ele ficou admirado de muitas pessoas que iam até ele. Pessoas que não eram religiosas, mas que tiveram uma fé arrebatadora. Tiveram uma fé que fazia o Cristo, o Filho de Deus, dizer: nunca vi tamanha fé. Fé que muitas vezes ele não viu nos religiosos da época, nos escribas, nos fariseus, nos sacerdotes, nos levitas. Nós não vimos uma exclamação forte como essa, como nós vimos na vida daquela mulher que disse: Senhor, eu sei que o pão é para os filhos, mas os cachorrinhos comem da migalha. Jesus admirou daquela fé. Jesus admirou da fé daquele homem que Jesus estava ali a caminho de uma cura, mas aquele homem abordou Jesus: Jesus, não precisa nem sair de casa não, só fala comigo daqui, meu servo está lá doente e eu preciso de uma palavra. E eu sei como que as coisas funcionam, quem manda fala e as coisas acontecem. Aquele homem também não era nem sequer israelita, não era um judeu, como aquela mulher que eu disse aqui agora antes, da mulher das migalhas também, não era uma estrangeira. E naquela época havia
Havia uma discriminação entre aqueles que não eram judeus, não eram israelitas. Meus amigos e amigas, não é porque nós somos bons religiosos, não é porque nós frequentamos a igreja, embora isso não signifique que nós não tenhamos que vir, né? A gente tem sempre fazer essa ligação, porque senão lá dentro de nós, quando isso acontece comigo, eu falo assim, então eu posso ficar em casa mesmo que está de boa, crer em Jesus, porque nós cristãos temos necessidade de vir à congregação, à comunidade, para quê? Para ampliar a nossa fé, quando nós ouvimos boas palavras, testemunhos, e estamos junto com os irmãos. Então isso é importante, sim, mas não é o fato de nós estarmos aqui que nos torna melhores. Nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos isso, nós amadurecemos, nós produzimos, e é isso que a comunidade cristã Formosa prega. Se você acompanha a gente desde o início, vocês sabem que aqui nós não estamos formando bons religiosos, aqui nós estamos formando bons cristãos, pessoas que colocam Jesus no centro da sua vida e que sabem que não é a respeito de nós, não é sobre nós, é sobre Cristo, para nós. Que coisa maravilhosa é quando nós entendemos essas coisas. E eu essa semana eu li algumas tarefas, né, porque a gente infelizmente a gente até fala que isso não é bom, mas a gente é um pouco ativista, né? Sempre ali na correria, fazendo uma coisa, fazendo outra, mas sempre refletindo. Eu particularmente sempre fui assim, desde quando estudava, eu vou acumulando aquilo ali, aqueles pensamentos, mas eu gosto de fazer uma boa reflexão na véspera. E ontem até tarde, ali pensando, eu já tinha uma palavra em mente, vinha trabalhando aquela mensagem com algumas coisas que eu vinha escutando, com alguns estudos que eu vinha fazendo, devocional que eu vinha lendo, e aquilo tudo vai completando dentro da minha cabeça ali de uma maneira espetacular, sistemática. Eu acho muito legal que às vezes a gente começa ali lá no culto de domingo, eu posso dizer que lá no culto, lá onde a pastora Rosana pregou, já tinha me iluminado ali, acendido uma luz sobre algo a falar. E aí as coisas vão acontecendo, você lê e aquilo fala. Você ouve uma coisa, aquilo te fala. Você vai ler uma revista que está ali num lugar ali e tal, aquilo traz uma mensagem. Todo o contexto vai nos trazendo um conhecimento em que nós vamos agrupando para nós podermos dividir. Vamos transformando isso em aprendizado para nós podermos compartilhar na comunidade. E eu vejo aqui que os nossos irmãos e irmãs que também têm trazido a mensagem trabalham dessa forma, como eu sei disso, pela forma como eles têm colocado, né? Eu falo do nosso irmão Flávio, que sempre traz aqui uma mensagem reflexiva, e ele vai acumulando aquelas coisas, aqueles acontecimentos, né? Aqueles testemunhos que aconteceu, e encaixando ali com uma lição, né? Isso é gostoso. Hoje eu falava com as crianças ali saindo de casa, né? Sobre interpretação. Gente, às vezes lá na escola, isso é o básico, não estou falando de faculdade, não estou falando de ensino médio, não, estou falando de básico. Lá de 1ª a 4ª série, a gente tinha uma coisa muito interessante: interpretação de texto. Quem lembra de interpretação de texto? Dava um texto lá e você lá, agora vamos interpretar. E eu sempre gostei disso. Sempre gostei de ler uma história e daquelas perguntas que vêm, que você tem que tirar ali, que você tem que tirar conclusões sobre aquela história. E eu entendo a palavra dessa forma, e quando a gente faz isso, quando a gente faz perguntas dentro daquele texto, quando a gente tenta encontrar respostas naquele texto, a gente tem um aprendizado maior. É onde a gente, quem estuda, o segredo é esse: quando você faz perguntas ali, você entende, é muito melhor do que você ficar ali fazendo a famosa decoreba, né? Decorar. Então isso assim, sabe? Quando fala 3, 4 vezes, claro que algumas vezes a gente faz isso, né? Um teste, uma prova, um concurso que você vai fazer, na prova de escola. Mas o mais gostoso é quando você aprende. E para aprender, você tem que dialogar com a história. Senão não adianta, a gente esquece.
Sabe aquele dia corrido que você vai lá ler a Bíblia e aí você passa um tempo, você vai, puxa, eu vi uma coisa muito legal. Eu sei que é legal, que é boa, porque falou comigo, mas o que foi mesmo? Todos eles já devem ter passado por isso. Mas como você naquele momento, você passou ali na correria, você sabe que foi algo bom, mas você não levou para o coração. Mas quando você dialoga com a história, né? Quando você vê aquilo acontecendo, eu lembro, eu criança, quando eu lia, por exemplo, as histórias do apóstolo Paulo, as viagens missionárias de Paulo, eu vi aquilo acontecendo na cabeça, aquela história desembolando, né? Ali naquele naufrágio do navio, ele chegando depois ali naquela ilha, aquela serpente mordendo ele lançando aquela serpente no fogo. Gente, é muito gostoso quando você vê a história, a história com H, né? Que é a história, o acontecimento acontecendo. Porque aí você guarda, leva no coração para a mente, como a gente está falando. E é dessa forma que eu entendo que nós precisamos tratar a palavra. Eu comentei, né, que desde lá, né, a gente pode buscar atrás, tem mais coisas, mas assim, fresco aqui na memória, a pastora Rosana fala do amor de Jesus até o fim em sua mensagem, e aí a gente tem ali, só Jesus é a resposta, né? E aí o diácono Amarindo também na sua mensagem aqui falando sobre Elias, lições que nós aprendemos com Elias. E a gente tem também, embora o profeta, né? Jesus ainda não era contemporâneo do profeta, mas nós sabemos que os profetas revelam o Jesus que havia de vir, e Elias de uma forma maravilhosa falou, né, profetizou a vinda de Cristo, sendo ele mesmo um tipo de Jesus, né, nos acontecimentos, nas formas, nos milagres, nos sinais que aquele homem realizou ali enquanto aqui na terra, e até mesmo quando ele é levado ao céu, e ele também tira aqui conclusão como essa: Jesus é a resposta. E aí eu falei, opa, está pronto a mensagem. Essa semana toda trabalhando, e ontem eu tive ali uma oportunidade assim, de sistematizar essa mensagem ali, com algumas observações. E eu chego aqui nessa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, que está em Lucas 9, e versículos 28 a 35. Essa mensagem hoje você vai ver, você vai relembrar, porque eu creio que cada um aqui já tenha lido essa mensagem pelo menos uma vez na sua vida, já tenha visto. Nós vamos falar aqui nós vamos ler aqui e falar sobre a transfiguração de Cristo. E nessa transfiguração nós vamos ter uma resposta para uma pergunta muito interessante: quem devemos ouvir? Essa pergunta, ela passa pelo religioso, ela passa pela pessoa que não tem religião nenhuma, mas tem sua dificuldade, passa hoje por aqueles que estão na rede social, ouvindo um influencer aqui, ouvindo um famoso ali, e eles têm muita coisa para falar. E eu não sou aquela pessoa que acha que você não tem que ouvir. Eu gosto muito de algo que Paulo escreveu: examinai tudo e retende o bem. Eu gosto dessa palavra de Paulo. Eu não acho que você, não posso ver isso, não posso ver aquilo. Não, você pode ver desde que você tenha maturidade para saber. E aí, é aí que entra a questão. Você tem que ter mais conteúdo bíblico, mais conteúdo da palavra de Deus, né? Porque você vai precisar interpretar com os olhos de Deus. E se você não tiver conteúdo, até os filmes cristãos precisa de conteúdo, senão a pessoa cai. Recentemente eu conversava com uma pessoa e ela falava sobre The Chosen. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver aqui, é uma série que está fazendo muito sucesso agora. Eu tive a oportunidade de conhecer ela aí já uns 5 anos atrás, porque eu vi um pastor que eu gosto de ouvir a mensagem dele. Ele comentou: tem uma série muito bonita, Os Escolhidos. E lá atrás, quando começou, era um aplicativo ainda, eu já vi essa, e ela é bonita mesmo. Ela mostra ali Jesus de uma forma assim que nós gostaríamos de ver. Eu acredito muito
do Jesus daquela forma ali, Jesus, homem como nós, humano como nós, o Jesus que conversava, o Jesus que brincava, o Jesus que sofria. E eu falo, eu não vejo Jesus como muitos crentes veem, Jesus bravo, nervoso, irado, porque já falei isso aqui, naquele tempo em que eles tinham ali os religiosos judeus, que eram muito pragmáticos, pragmáticos que levam muito ali as regras a sério, e falavam daquela forma dura, e a Bíblia diz que Jesus, eles seguiam ele pelas coisas que ele falava, porque saía de dentro. Eu creio que Jesus era alguém, sabe quem conheceu uma pessoa que você gosta de conversar com ele? Tipo aqui um Flávio, aquela pessoa que você bate papo ali, que você gasta ali 1 hora falando igual ontem, 2 horas falando no telefone. Sabe aquele tipo? Quem não gosta? O Reinaldo também, a gente quando começa a falar, misericórdia. Sabe quem não tem alguém? Eu creio que Jesus não dava prazer estar com ele. Prazer, sabe aquela pessoa que você para quando você chega em casa, a mulher está de cara feia, porque você encontrou com a pessoa, você chegou em casa agora, porque eu estava conversando, E aquela conversa, ela vai passando por várias facetas ali, que ela te prende, você dialoga, você fala, você ouve, você aprende, você ensina, você recebe, você oferta, e no final você sai dali motivado. Esse era Jesus. Jesus, nessa série, a mulher de Pedro, ela fica até meio chateada, porque o Pedro, você vê ele envolvido, e eu não acredito que tenha sido diferente daquilo ali mesmo, não. Porque o Pedro, ele era encantado, embora ele era meio estouradinho, não. O João, ele era tão encantado com Jesus que ele estava sempre ali coladinho. Devia ter até aqueles que falavam mal deles, por causa da proximidade. E o João não tinha problema também não. Ele, gosto de dizer assim com as minhas palavras, que não na Bíblia, mas o João se achava. Tanto que ele falava, está aqui escrevendo o discípulo que Jesus amava. Era ele se considerava, ele não estava nem aí se os outros achavam, se não achavam, o que os outros iam falar. Ele se considerava o discípulo que Jesus amava. Assim, eu conhecendo, hoje também eu trabalho dessa forma. Eu não me preocupo com as acusações, com os apontamentos e tal. Eu também estou chegando aí nessa fase. Eu acredito muito que Jesus me ama. Eu não tenho problema e vergonha em dizer isso. Eu creio que eu sou um filho amado de Deus, um amigo amado de Jesus, porque as coisas que acontecem na nossa vida nos fazem acreditar nisso. Estou falando isso tudo para chegar nessa mensagem. É o contexto dessa mensagem a quem devemos ouvir. Aí eu comecei a falar sobre isso, Você examinar tudo e entende bem. Você pode ouvir lá o Beltrano, o Ciclano, como eu disse aqui, tem séries boas, mas você também tem que ter o conteúdo, você não se encantar. E aí que eu disse, eu citei essa série, porque uma pessoa uma vez conversando comigo, ela falou assim, igual o fulano de tal lá, Eu não vou entrar direto na cena, para não estimar. Que aconteceu isso e isso. Só que aquilo ali foi uma licença poética. Nem tudo que está lá é o que está na Bíblia ou o que verdadeiramente aconteceu, mas enfeita a produção artística, Chama licença poética, Quem gosta de cultura sabe isso aí. Mas para você entender aquilo ali e não achar, e muitas vezes é o que mais marca, Eu vi algumas produções também da Record, como aquelas novelas Gênesis, Êxodo, José, são muito bonitas. A história está ali passando por a gente grandes coisas, mas os detalhes são licença poética. Mas para você entender isso, precisa de ter Bíblia, precisa de você conhecer, para você não ser uma pessoa que fala, igual hoje, tem muitos ditados, A pessoa fala, por exemplo, está na Bíblia, se ajuda que eu te ajudarei. Não está, isso aí são conclusões.
ditados, né? Até a gente mesmo às vezes vai num ali que a gente interpreta, mistura, então temos que ter cuidado. Então a gente pode ter algumas palavras que a gente deduz do conhecimento bíblico, mas não posso dizer, está escrito, né? Se ajuda que eu te ajudarei. Estou dando esse exemplo, mas tem outros aí. Mas isso a gente só vai fazer a partir do momento que nós conhecemos a palavra. Por isso que a gente estimula muito isso. Porque conhecer a palavra é conhecer Jesus. E é isso, falamos sobre Velho e sobre Novo Testamento. Porque o Velho Testamento é importante para nos levar a Jesus. E o Novo Testamento é a revelação clara sobre Jesus Cristo. Mas um não vai existir sem o outro. Se você ler só o Novo Testamento, você vai ser um cristão sem uma base, sem uma... você precisa de ter conteúdo para você entender. Se você ler só o Velho Testamento, você vai ser também aquele cristão que acha que nós, como nós vemos normalmente na política, que você parte para a guerra porque Deus é Deus de guerra e lá ele fazia isso, fazia aquilo. Nós vimos isso aí nas recentes eleições, não só no Brasil como no mundo inteiro, essa interpretação grosseira dos cristãos de que Deus é um Deus de guerra e vamos para lá e vamos fazer e vamos... Não é. Então você tem que ter conteúdo para que você possa conhecer realmente a vontade de Deus. E aqui nessa palavra que nós vamos ler, na transfiguração, tem uma mensagem muito para além do que aconteceu. É uma história, irmãos, cinematográfica. Dava para fazer um filme só com essa história pequena aqui, com esses versículos. 28, 29, 30, 32, 32. 8 versículos dava para fazer um filme. Porque é bonito demais ler essa mensagem. Muita gente não fala, muita gente não... Mas quando você lê, você vê, você imagina assim. Mas ela tem conteúdo. E ser cristão, irmãos, é não ser levado pelas ondas. É não ser imaturo. E é essa a preocupação que eu tenho muito aqui na nossa comunidade. Porque a gente tem lá a nossa visão, os nossos valores. Nós temos qual é a nossa missão. E nós não estamos aqui só para fazer você sair da sua casa, para você sair daqui sentindo que você é o tal. Não, nós queremos que você compreenda, que você amadureça na fé. E você, quando vai conversar com alguém, você saiba do que você está falando. Você saiba quem é o seu Jesus, o que ele fez e para que ele fez todas essas coisas. Vamos lá. Lucas 9, versículo 28 até o 35, diz assim, vamos ler primeiro, depois nós vamos fazer alguns comentários sobre essa palavra. 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu no monte para orar. Bom, como eu disse para você, se você está lendo ou se você está me ouvindo, comece a visualizar essa cena. Jesus, 8 dias depois que ele tinha feito ali grandes obras, tá? Porque antes disso aí, aprenda também a ter essa curiosidade de chegar ali depois, olhar o contexto, que é o que acontece antes e o que acontece depois. Jesus tinha feito coisas maravilhosas ali antes. 8 dias depois, então, ele chama ali Pedro, Tiago e João. Presta atenção, porque tudo isso está no contexto da mensagem. Quando Deus revela nomes na Bíblia, tem significado, porque outras horas ele fala o ancião, o varão, a varoa, a mulher, o jovem, mas outras horas ele revela nomes, tem significados. Então ele chamou esse pessoal aí, esses 3, e quando ele estava orando, seu rosto começou a se transformar. Oh, glória! E suas roupas ficaram brancas e brilhantes, como o brilho de um relâmpago. Então apareceram 2 homens e começaram a falar com Jesus.
eram Moisés e Elias. Eram de uma aparência esplendorosa e gloriosa. Estavam falando da partida de Jesus de Jerusalém, que iria acontecer de acordo com os planos de Deus. Pedro e outros estavam muito sonolentos e adormeceram, mas acordaram e viram Jesus cercado de brilho, de glória, e 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, todo confuso e não sabendo nem o que estava dizendo, falou: mestre, isso é maravilhoso. Vamos armar 3 abrigos ou tabernáculos, né, como deve estar na tradução de vocês, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Boa pedida, né? Mas no mesmo instante em que ele estava dizendo isto, uma nuvem surgiu e os envolveu, e o medo tomou conta deles quando a nuvem os cobriu, e uma voz da nuvem disse: este é meu filho, meu escolhido, a quem vocês devem ouvir. Amém? Você visualizou, você tentou fazer desse jeito que eu te falei? Você visualizou essa cena? Irmãos, que coisa linda que deve ter sido esse momento. Eu creio nisso, e só crê quem já passou por situações. Se você é uma pessoa cética, porque tem pessoa que é assim. O Tomé, coitado, ele ficou conhecido, ele fez coisas maravilhosas depois. Tomé foi um grande homem de Deus depois dessa cena, mas ele ficou conhecido como um homem que duvidava, né? Porque ele falou: eu só acredito se eu ver. Porque ele faltou no domingo, ele faltou na igreja domingo, né? Porque foi assim, Jesus apareceu no domingo. Aí ele chegou lá e se manifestou. Só que o Tomé não estava. É o perigo da gente não estar presente nos momentos importantes. Aí passou a semana inteira o pessoal falando: Jesus esteve aqui, Jesus esteve aqui. O Tomé é aquele camarada sincerão. Eu só acredito se eu ver. E pá, chegou o outro domingo. Está na Bíblia isso, tá, não é meu? E aí no domingo Jesus aparece novamente. Jesus ressuscitado. Jesus já não estava mais sujeito a esse corpo físico. Jesus andava na velocidade da luz. Jesus entrava em porta fechada e saía. Jesus passava aqui no meio de... Jesus chegou lá e está no meio deles. E ele ali num bate-papo, numa palavra agradável, ele falou: Tomé, faz o seguinte aqui, ó. Põe a mão aqui e olha, minha querida. Então, meus amados, tem pessoas que são como Tomé. Vão ter cristãos como Tomé. E não vou dizer para você, irmão, que você é um pecador se você for um desses, não. É bom. Se você for uma pessoa que duvida, você vai ser um estudioso. Talvez você tenha uma aptidão para um cientista. Porque o cientista, ele precisa explorar as coisas para que ele confirme se aquilo é a verdade. E muitas vezes, quando ele confirma, ele se torna um grande cristão. Teve pessoas que eram ateus e se tornaram grandes cristãos. Alguns aqui já devem ter ouvido falar de um escritor chamado, aqui do nosso tempo, chamado C.S. Lewis. Ele é aquele que escreveu, não sei se alguém já viu aqui, as Crônicas de Nárnia. É uma história, que é um livro que deu origem a um filme, Crônicas de Nárnia. Esse homem é cristão. É aquele que tem... Alguém já viu Crônicas de Nárnia aí? Muito bonitinho o filme. E vocês não sabem que ali tem uma história por trás. Uma história que leva à palavra de Deus. Aquele leão tem um significado. O leão, ele representa Cristo. Aqueles meninos ali, tudo ali tem um significado ali naquela história. C.S. Lewis era ateu. Mas ele questionou tanto que Deus, quando ele começou a questionar, quando ele começou a ler sobre Deus, ele falou: peraí, não tem jeito não, isso aqui ser mentira. Não tem jeito disso aqui ser mentira.
Deus existe. E ele passou a ser um grande cristão. Muitos ateus são ateus porque eles não se envolvem, eles têm medo. Então eles não pegam para ler e ele fala contra. Mas se ele pegar para ler, se ele pegar para estudar, é impossível. Tem outros casos, lembrei do caso dele aqui, mas eu já li outros casos desses. Ateus que se tornaram grandes cristãos e fizeram a diferença no seu tempo. E isso é importante para nós reconhecermos palavras como essa que nós estamos falando agora. Para alguns, entender a transfiguração, isso aí não tem jeito, não tem história. Mas para alguém que já viu história, porque eu, quando eu tinha ali meus 14 anos, eu tinha uma oportunidade ímpar. Eu frequentava uma igreja ali em Santa Luzia, Assembleia de Deus. E eu e mais uns irmãos estávamos ali depois de um curso de batismo, num sábado, um curso de batismo gostoso, estudando Bíblia, discutindo, falando, já naquele calor ali da emoção e envolvidos pela glória de Deus. E a gente morava ali em Santa Cecília e acabou o culto, mas houve algo extraordinário. Quando a gente foi fechar a igreja, eu e meu irmão, mais 3 pessoas que estávamos juntos, quando nós olhamos, nós tivemos uma visão coletiva. Aí você pode duvidar, mas foram 5 pessoas que viram. E tinha mais um irmão conosco, que foi o único que não conseguiu ver. Então a gente parado ali atrás, fechando a igreja, e nós tivemos aquele vislumbre. Um ser ali, que eu creio ser Jesus, ali no meio, no púlpito, na frente, não atrás. E mais 2 grandes anjos ali ao lado. E aquilo a gente ficou embasbacado, sem saber o que falar, parado. E aquele senhor ali do nosso lado: o que vocês estão vendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E a gente tendo a mesma visão. Então, assim, quem já passou, eu creio e peço que vocês tenham oportunidades como esta, pode acreditar no que nós estamos lendo aqui. E a transfiguração é algo sensacional. Pedro, Tiago e João: Senhor, devemos fazer tabernáculos. O tabernáculo no tempo deles tinha um significado, o significado religioso. Era um lugar provisório onde Deus habitava, desde lá os tempos de Moisés. E é como se eu estivesse aqui falando para você: Senhor, o que nós podemos fazer para o Senhor? O religioso vai querer fazer, o que eu posso fazer? E eles ali se depararam, eles viram aquela visão. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João estavam meio cochilando, eles acordaram. Imagina você, irmão, acordar e do lado da sua cama, Jesus. Vai ter gente aqui, eu quando era criança eu tinha um medo de isso acontecer, vou ser sincero, tem gente aqui que não quer que isso aconteça, porque vai até passar mal. É do ser humano, gente. Você pode assustar ou você pode ficar maravilhado. O Pedro ficou assim, como se tivesse embriagado. O que está acontecendo? O que é isso? Aquela luz resplandecente, mais clara do que a palavra usada aqui foi como trovão. E quem relatou isso aqui, nesse caso foi Lucas, mas essa palavra foi escrita por Mateus, por Marcos e por Lucas. Mateus, Marcos e Lucas escreveram o que ouviram, mas João estava presente, e eles citam isso lá em 2 João, tá? Então, não é um relato qualquer de um repórter, não, é algo verdadeiro. Foi testificado por 3 pessoas, Mateus, Marcos e João, Mateus, Marcos e Lucas aqui nos Evangelhos, e lá na 2ª epístola de João, no capítulo 1, você vai ver João falando: nós estávamos no Monte Santo, e nós visualizamos aquela cena, e nós ouvimos a voz falando: este é o meu filho amado. Nós estamos aqui para cumprir esse papel hoje, falar do Filho amado de Deus, Jesus. E aí, entra o que nós queremos dizer. Nós muitas vezes, deparando com uma situação, nós queremos: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Uma casa bonita para o Senhor? O Senhor quer o quê? Que eu
faça uma boa contribuição, ou o senhor quer que eu vá mais vezes na igreja. Isso aí é as atitudes como eles tiveram, quando eles acordaram ali maravilhados. Quando Deus faz alguma coisa na sua vida, sabe que dá aquela alegria? Quando você recebe uma bênção, dá vontade de sair na igreja todo dia, né? Depois passa, dá vontade de ir só no domingo. E vamos lá, né? Com força, para acordar com vontade para ir. Mas na hora que você acorda e vê a bênção de Deus, você fica encantado. Mas Deus quer que a gente leve isso para o dia a dia. Irmãos, o que está escrito aqui é o seguinte: muitas vezes nós, falando de nós, né, irmão? Estou falando para você, porque eu só falo de coisa aqui que serve para mim. A forma para escolher uma palavra é quando ela serve para mim. Aí eu brinco sempre aqui da comida, né? Eu não tenho coragem de oferecer para vocês uma coisa que eu nunca comi. Eu não sei, caviar, por exemplo, só o Flávio aqui que eu acho que já comeu, o Reinaldo, né, que já deve ter comido, né? Eu nunca comi, eu sou igual aquela música, eu nunca ouvi, só ouço falar, vou chamar vocês para comer caviar lá em casa. Primeiro que eu nunca comi, e nem sei se eu vou fazer da forma certa, não sei se o sabor vai ficar. Pode comprar que eu vou dar. Mas se eu fizer lá em casa um lombo temperado com ervas, um churrasquinho, se eu fizer como é que é esse negócio que a gente faz domingo? Porque a gente deve estar estrogonofe, sempre esqueço o nome do estrogonofe, mas é estrogonofe. De tanto comer, eu estou esquecendo o nome. Estrogonofe, uma coisa dessa, eu posso chamar vocês para lá, porque a gente vai ver. Então é assim que eu gosto de fazer. E essa palavra é para nós. O que a gente vê aqui nessa mensagem? A interpretação de texto, como eu disse para vocês, versículo 28 em diante. Muitas vezes nós acompanhamos Jesus, Pedro, Tiago, João estavam acompanhando Jesus. Nós vimos os seus sinais e milagres, eles estavam vendo a transfiguração. Que sinal maravilhoso! Muitas vezes nós também vemos. Eu já vi, eu tenho certeza que muitos aqui já viram, né? Eu lembro aqui da nossa irmã Elisângela, quantas vezes ela, doida para se livrar, né, me permitem mandar esse testemunho, porque eu testemunho isso, eu falo para algumas pessoas. Nossa irmã chegou aqui, ela tinha uma dificuldade de largar o cigarro, né, irmão? Mas ela nunca mentiu a respeito disso. Mas lembra uma vez que a gente encontrou ali perto da bacia do Canhão, a irmã estava com cigarro, e ela, eu não vou esconder, eu não preciso esconder não, porque nada vai mudar. Nada vai mudar. E ela ali, mas ela teve a experiência dela, mas ela nunca mentiu a respeito disso. Mas conseguiu, né, irmão? Sozinha, pela fé, pelo poder de Deus, se libertar. Isso é o poder de Deus, irmão. Quando você tem exemplos, os sinais que acontecem na sua vida. Então nós vemos sinais, tem outros sinais que nós já vimos aqui, né? Vocês, né, cada um, eu estou dando esse exemplo que me veio aqui agora. Ouvimos a sua palavra, nós ouvimos aqui todos os domingos a palavra de Deus, aprendemos sobre o seu sacrifício. Jesus morreu, o seu sacrifício, Jesus morreu na cruz, por mim e por você. Ele não suicidou na cruz, não, ele morreu. Sabe por quê? Tem significado, já falamos aqui. Jesus não foi para lá só para ser um mártir, como em muitas tradições isso acontece, tá? Existe um mártir. Jesus não foi um mártir. A morte de Jesus teve um significado. Era para pagar uma conta, minha e sua, tá? Não pensa, o irmão Flávio fala isso aqui, né? É que Jesus teve que morrer por mim, né? Sabe por quê, irmão? Hoje você sabe, né? Foi para pagar a sua conta. Foi por que ele morreu por mim? Para pagar a minha conta. Que conta é essa, irmão? Quando o homem peca, e aqui nós estamos falando de errar o alvo, errar o alvo, nós estamos falando de você dar uma briguinha lá com seu esposo, esposa. Não estou falando das coisinhas, não. Estou falando do pecado original, da desobediência. O homem errou, ele passa a ser devedor ao inimigo. Porque existe uma lei natural. Aquele que pecar, morrerá. E desde a fundação do mundo, a Bíblia fala, é dado, a gente tem uma mensagem, mas você tem que contextualizar para entender, né? Falei sobre sacrifício, tem que falar isso. A Bíblia diz que
é dado o cordeiro, Jesus é o cordeiro desde a fundação do mundo. Então ele foi representado por aqueles cordeirinhos que morriam, eram sacrificados, para que pelo sangue saciasse a vontade de Deus pela justiça. E aí o sangue, ele cobria aquilo ali, e aí a pessoa por algum tempo ele ficava salvo, mas ele ia, pecava de novo. Tinha quantos cordeirinhos morreram, né? Imagina aí hoje os naturalistas, como é que ficariam vendo aquilo ali? Quantos cordeirinhos morreram por essa situação? Até que veio aquele, porque se morresse um de nós, ia continuar sobre o poder do pecado. Até que veio aquele que tinha o sangue puro para morrer e pagar. O que a Bíblia diz? Ele riscou a cédula que era contra nós. Então hoje não há o pecado para aquele que crê em Jesus, não é para todo mundo, é para aquele que crê em Jesus. E a Bíblia diz que aquele que crê, ele é chamado de filho de Deus, né? Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho. Então quem é filho, está lá, na conta do Pai. E aí então, nós aprendemos sobre o sacrifício, e nós queremos fazer algo para Ele. A gente vem na igreja porque, não pode ser por isso, mas a gente vou lá porque é meu dia a dia na igreja. Nada acontecerá. Claro que você não está fazendo em vão, você está aprendendo, mas converta isso para a maneira correta, né? Que nós não venhamos aqui para cumprir as nossas obrigações. Aqui eu creio que ninguém vem mais para isso, porque a gente já fala isso com frequência, todos nós já temos esse ensinamento e já sabemos. Mas a maioria dos cristãos vão na igreja para saciar o seu compromisso. Se eu não for na igreja domingo, meu Deus, não é progresso. E ali, a cultura religiosa daqueles homens levava a entender que eles tinham que fazer alguma coisa. Para Moisés, para Elias, eles viram que era eles. E para Jesus, vocês viram aqui. Mas, irmãos, só que eu disse para vocês, e vimos interpretando até aqui, só que chega algo muito importante. Não é uma simples coincidência ali terem 3 pessoas para 3 pessoas. Olha só, ali tinha aparecido Moisés, Elias com Jesus. E para essas 3 pessoas tinham Pedro, Tiago e João. Isso é interpretação, isso não é teologia, isso é o Espírito Santo que começa a nos ensinar quando nós temos prazer na palavra de Deus. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus e quando nós vamos juntar as coisas. E é importante que você entenda, para você ver que você não é apenas um seguidor de alguma coisa que hoje é famosa, não. De alguém que hoje é famoso, não. Tem uma história por trás de tudo isso. E sabe qual é? Qual é a importância disso tudo? Qual é o significado disso tudo na transfiguração? Vejam só, quem foi Moisés? Moisés, um grande profeta. Todas as religiões que creem em Deus acreditam nisso. Um grande profeta que foi usado por Deus para quê? Para trazer a lei. E o que a lei? Qual era o objetivo da lei? O objetivo da lei era fazer com que o homem tivesse paz com Deus e através daquela mensagem ele pudesse chegar a Deus através do cumprimento dos mandamentos. Mas ao mesmo tempo que ela tinha esse objetivo, ela deixava claro que o homem não tinha condições de cumprir todos aqueles mandamentos que ela exigia. Porque a Bíblia diz que cumprir a lei era cumprir todos os 613 mandamentos que existiam. Era a lei cerimonial e era também a lei moral. A lei moral e a lei cerimonial. A parte da cerimônia e aquilo que era necessário fazer. Estava tudo ali. Moisés era aquele homem que representava a lei. E agora veja os significados disso tudo dentro
do Novo Testamento, da Nova Aliança, como Deus é perfeito. Ali está Pedro. A lei foi escrita nas pedras. Pedro significa pedra. Olha que coisa maravilhosa, como nada de Deus é sem significado. Aí você fala, não, que isso é coincidência. Bom, então vamos seguir a coincidência. Ali está Elias, junto com Jesus. Elias era o profeta. Após a lei, no tempo da lei, Deus envia profetas que têm o objetivo de quê? De revelar aquele que havia de vir para cumprir a lei. E Elias, ele representa os profetas em toda a Bíblia. A Bíblia fala ali quando aquele homem estava ali diante de Deus, diante do pai Abraão, e ele queria, pai, manda aí o Lázaro molhar a mão e vir aqui pôr na nossa boca, que o negócio está feio aqui embaixo. Não, não dá, então manda ele lá avisar para meus irmãos. O que o pai Abraão diz? Tem a lei e os profetas, ouça-os. Até aquele momento ali, ouça a lei e os profetas. Elias significa os profetas. Mas o que isso tem a ver? Agora, Tiago está ali presente. Você sabe o que significa Tiago? Suplantador, aquele que supera. E o que os profetas fazem? Os profetas falam de um que vai superar a lei. Eles falam de Cristo. E por fim, nós temos Jesus Cristo. E Jesus Cristo, todos nós sabemos que Ele é a própria graça de Deus manifestada para nós. É o favor de Deus. Aí você vai entender por que de falar isso tudo para chegar ao final, essa conclusão dessa palavra. Jesus Cristo, a Bíblia diz que a lei foi dada, está lá em João 1,17. A lei foi dada, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É o favor de Deus, é o presente de Deus para você, porque Deus olhou e falou: se o troço continuar assim, eu não consigo levar o Márcio para o meu lado. Então ele foi e falou assim: vou resolver o problema do Márcio, do Flávio, do Reinaldo, da Elisângela, da Vanessa, da Rosana, de cada um de vocês aqui, para eu não esquecer de falar ninguém, de cada pessoa que não pode estar aqui hoje, de cada um que vai fazer parte, de cada um que faz parte do corpo de Cristo em uma das igrejas do Senhor Jesus, que pregam Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. E aí ele enviou a graça, Jesus, aquele que pagou o preço. E não é mais pelo que eu faço, é pelo que ele fez. Por isso que nós participamos do corpo e do sangue. Para quê? Para entender que não é por nós, mas é pelo que ele fez. E lá no final nós vamos falar que muita gente, quando a gente fala isso, ainda acha que a gente está dizendo com essas palavras que não precisa de fazer nada, que tem a santificação. A santificação está incluída nesse pacote, porque quem crê em Jesus, ele não consegue viver sem a santificação. E eu dei o exemplo da irmã Elisângela. Eu vou falar, a irmã Elisângela, por mim, ela teria continuado, eu não ia impedir ela. Ela estava até cantando aqui, né, irmã? Não tem vergonha, as pessoas sabem que ela nunca negou. Quem sou eu para falar? Não, você não podia cantar, não. Não é eu que vou falar. Os outros crentes fazem isso. E por causa disso, eles acham que tem pessoas lá que não fazem, mas tem nos louvores deles pessoas fazendo coisas muito pior. Muito pior. Mas como ela entendeu, como ela recebeu Jesus, ela naturalmente deixou o Espírito levar ela à santificação, que era a libertação do cigarro. Entende como que Jesus trabalha? Como que funciona as coisas que são de Deus? Não é eu, não é ela, é Jesus. Porque eu não consigo te convencer de nada. E é por isso que é o Espírito Santo. Então para que o nosso papel aqui em pregar? Porque nós somos instrumentos. Se for eu,
toda essa palavra que eu falei aqui hoje vai ficar pelo ar. Mas se o Espírito Santo estiver trabalhando em você, você vai entender cada uma das sentenças, das palavras que eu falei aqui, para que isso possa produzir na sua vida algo muito mais valioso. Então Jesus é a graça de Deus para nós. E aí vem João. Você não acredita qual que é o significado da palavra João? Ou você sabe? João é graça, agraciado. Se você conhece alguém que chama João, você sabe que o nome daquele ali diz muito para ele. Ele é um agraciado. E esse nome diz que é um dos nomes de homem mais repetidos no mundo. Na França é Jean, nos Estados Unidos é John. Tem variações, mas é João. Ionan, João. Flávio é abençoado também. Mas eu digo aqui, nesse contexto, o que Deus vem falar sobre isso tudo? Essa ilustração, Moisés, prestem bem atenção, Moisés e Pedro, Elias e Tiago, Jesus e João. Por que isso tudo? O que isso tinha a ver com a história? Você vai entender agora. Pedro, Tiago e João chegaram ali e falaram assim, quando eles viram que Elias estava se retirando, Moisés e Elias estavam se retirando, eles tinham ali conversado com Jesus sobre o sofrimento de Jesus, a ida dele a Jerusalém, lá ele começaria suas dores, lá ele seria sacrificado. Era isso que eles estavam conversando, segundo as palavras, segundo Mateus, Marcos e Lucas. E ali eles já iam se retirando. O Pedro chega. O Pedro sempre gostava de fazer um negócio, Ele sempre era ativista ali. Ô Jesus, o negócio é o seguinte: estou vendo vocês três aí. Quer que eu faça um tabernáculo? Quer que eu faça uma igrejinha aí pro Moisés, outra para o Elias e outra para o Senhor? Naquele momento, o pai começou a mexer com as coisas. Olha só, o que a Bíblia diz aqui? Você lembra? Uma nuvem rodeou eles e trouxe medo sobre eles. Mudou o tempo. E sem nenhuma coincidência com, na época de Moisés, o que tinha? Uma nuvem que ficava sobre eles, revelando o poder de Deus. Elias, nós ouvimos o marido pregar aqui no domingo, uma pequena nuvem como a mão do homem. É coincidência? Não é coincidência. Aparece agora uma nuvem, e do meio daquela nuvem, uma voz, não a voz do locutor, não a voz do Lombardi, saudoso Lombardi, não a voz como aqueles radialistas que nós crescemos ouvindo, mas uma voz de Deus do meio das nuvens. Este é o meu filho amado. O meu filho em quem me comprazo. E o que mais? A este ouvi. O que Deus quis dizer? Pedro, Tiago e João queriam colocar ele na mesma altura, Jesus na mesma altura da lei dos profetas. Mas Deus disse: é a Jesus que vocês têm que ouvir. É por isso que a gente fala que Jesus é o centro. Moisés foi um servo, ele mostrou Jesus. Elias era servo, ele também fez o seu papel, assim como João, o último dos profetas, que a Bíblia diz. Mas eles apontaram para aquele que havia de vir, e aquele que havia de vir é o que o Flávio sempre prega aqui. Quem, Flávio? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Tem religião que destaca o papel de Deus, e Deus é Senhor mesmo. Tem religião que bota profetas, e os profetas tiveram um papel importante, mas o cristão sabe que quem faz a obra é Jesus Cristo. E você não acha significado nos profetas
se Jesus não estiver na sua vida. Você não chega a Deus, não entende Moisés, não entende a lei, se Jesus não for o Senhor das nossas vidas. Então a transfiguração, ela tem um papel importante para mim e para você. E hoje eu acho interessante de nós estarmos falando isso, para você entender que nele está todo o poder. Poder para resolver o seu problema, poder para resolver a sua vontade de ser melhor, a sua vontade de prosperidade, a sua vontade de ser curado. Está aqui quem tem autoridade dada por Deus, revelada por Deus. Está aqui aquele que é maior do que todos nós. Está aqui aquele a quem toda honra e toda glória Ele merece. Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Filho amado, a Ele ouvir. Quem devemos ouvir? O pastor fulano de tal que tem não sei quantos seguidores. Não, eu não gosto de igreja grande, então vou na pequenininha. O pastor Márcio. Não. A Jesus ouvir. Se você tem ouvido Jesus, meu amado, minha amada, saiba que grandes coisas podem ainda acontecer na sua vida. Já estão acontecendo na sua vida. E não é pelo que você vai passar, não é pelo que você está passando, porque às vezes você está passando por algo de situações difíceis e embaraçosas, e vamos passar, mas porque Jesus, aquele que a voz naquela nuvem falou, aquele que mostrou o caminho, que mostrou que Ele está acima da lei dos profetas, aquele que não está em igualdade com Ele, mas é Senhor de todas as coisas, o qual toda língua confessará que Ele é o Senhor. Um dia toda língua confessará. Até aquela pessoa mais difícil que você vê hoje vai confessar um dia, mesmo com dores, com sofrimento. Ele é o Senhor. A Bíblia diz isso. Na transfiguração, meus amados, nós temos o cumprimento da lei e dos profetas. A transfiguração é uma prova clara, como você vê ali. Pedro, Tiago e João está dizendo para nós que a lei foi superada pela graça de Deus que nós temos hoje. Sabe por que é importante você entender isso? Porque se você não entender isso, você vai ficar sofrendo sobre a religiosidade. Não é como muitos pregam, não é quando a gente fala sobre lei, sobre profeta, não é, já disse isso aqui hoje e vou repetir, já digo sempre, não é que não tem validade o Velho Testamento, não, é pelo contrário, é que eles apontam para o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. É muito mais importante do que isso. A Ele ouvir. Nós vemos o versículo 35. Amados, finalizando isso tudo, nós não devemos nos cansar nos nossos próprios esforços. Se Pedro, Tiago e João fossem fazer o que eles queriam, eles achavam que o negócio era esse. Imagina eles ali de noite, cansados. A Bíblia diz que Pedro nem sabia o que ele estava falando direito, ele estava fora de sentido. Imagina ele construir um tabernáculo. O que ele ia ter que fazer? Será que ele tinha material para aquilo ali? Não era o esforço dele que ia torná-lo bonzinho perante Deus, perante Moisés, perante Elias. Não é a nossa vinda aqui todo dia, não é aquilo que a gente faz, mas é a fé firme que vai nos levar a vencer os nossos medos, as nossas enfermidades, os nossos problemas, a falta de recursos que muitas vezes todos nós enfrentamos, mas que nós olhamos para frente e falamos que aquilo vai passar e passa. Já passou antes, vai passar hoje, vai passar amanhã. A Bíblia diz lá em Jeremias 17:5 para nós não confiarmos o quê? No braço carnal. Maldito o homem que confia no homem. Ele não está falando lá do outro, não, porque muitas vezes a gente usa ali para o político. É para não confiar no político X, não confiar no político Y, embora isso também seja importante, mas tem você também, porque tem muita gente que fala, eu não confio, mas confio em si mesmo. Eu sou o cara que pensa que
quando o Roberto Carlos escreveu Esse Cara Sou Eu, ele estava pensando em você, em mim, né? Tem gente que acha, essa música aí, ó, é minha, esse cara sou eu. Não tem gente que pensa isso? Mas não é, não. O cara é Jesus Cristo, é Ele. Sem Ele, nada do que se fez, nada do que existe seria. Que nós possamos compreender isto e, como os discípulos, não nos confundimos com o que nós podemos fazer, mas recebemos o que está pronto para nós. Hoje nós vamos participar aqui do corpo do sangue e descansarmos na obra consumada de Jesus Cristo, que é o sacrifício dele. E lá naquela cruz ele disse: está consumado. Sabe o que isso significava? Já pregamos aqui. Tetelestai é o grego, que foi onde essas palavras foram escritas. Tetelestai, está pago, está resolvido, está pronto. Não tem mais nada para eu e você fazer, não. É isso que a Bíblia diz, pregar. Isso aí, irmão, nós servimos porque amamos, não porque queremos a salvação. É porque tem pessoas nossas que precisam. Por que nessa igreja, então? Para nós reunirmos pessoas como nós estamos aqui hoje, para a gente poder fortalecer na graça e levar isso para os nossos amigos e amigas e familiares. Mas não é para nós resolvermos o nosso problema, a nossa ansiedade. Não somos purificados pelas nossas boas obras, mas pela palavra, pela verdade. O que João 17 diz? Né? É isso. Que quem nos purifica é a palavra. A palavra de Deus é a verdade. Que essas palavras de vida eterna, meus irmãos, entrem dentro de nós de uma forma profunda. E que você entenda que Jesus tem tudo aquilo que eu e você precisamos. Jesus tem cura. Jesus veio trazer para nós salvação. No original, eu falo aqui sobre interpretação de texto. Você, quando quiser estudar, busca lá. Eu vejo que alguns irmãos têm feito isso, têm estudado, fala aqui, sozo. O significado é muito mais amplo do que salvação depois da morte. É a origem da palavra que foi traduzida como salvação. É sozo, que significa vida plena, significa saúde. O que mais? Significa prosperidade, paz, alegria. É os frutos do Espírito. E no século vindouro, ou de uma forma aqui representativa, após a nossa vida terrena, a vida eterna. Que Jesus Cristo fortaleça essas palavras no seu coração e que através dessa figura bonita da transfiguração você possa crer no Jesus Cristo, que faz maravilhas na sua vida, na vida dos nossos irmãos, pelos quais nós temos orado, e para aqueles que o Senhor há de acrescentar no nosso meio. Amém? Glória a Jesus! Glória a nesse momento, glória a Deus, Deus te abençoe grandemente, que essa palavra faça morada no seu coração. Nesse momento, eu te convido também a trazer sua oferta de amor, para nós continuarmos semeando graça, semeando vida com alegria. Você pode fazer como aquele menino, né? A Bíblia diz, que o fato de nós dizermos que nós não temos que fazer, porque nós já temos aquele que fez, não quer dizer que você tem que dormir e não fazer nada. Nós estamos dizendo aqui a respeito da salvação, que já está completo o pacote para nós. O que nós fazemos agora é fruto daquilo que Deus fez em nós, porque é impossível que você receba e não faça nada para os seus semelhantes. Então, como aquele menino, porque Jesus podia, ouvi uma mensagem esses dias maravilhosa. Jesus podia ter transformado o ar, terra em peixe e pão, mas ele perguntou: tem aí alguma coisa? Tem 5 pães e 2 peixinhos.
E desse ele fez milagres. Então, os seus pequenos pães e peixinhos que você tem colocado aqui é que tem feito toda essa obra. Não é mais eu, porque eu também só trago o meu peixinho e o meu pãozinho. Você está trazendo o seu, junto ele está fazendo a gente poder custear essa obra, custear esse imóvel, custear o PTU, que vocês sabem aí que, né, não veio pequeno, né, mas Deus tem feito maravilhas. Podemos ter aquele momento maravilhoso de retiro, podemos ter comida abundante aqui quase todos os domingos, podemos ter tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Se Ele der para nós aqui hoje uma ideia, se o Senhor, eu estou vendo que o dia que o Senhor vai falar, vocês vão ter agora o imóvel de vocês, Ele vai dar. Eu quero um lugar maior, Ele vai dar. Olha aí, instrumentos, cada um vem trazendo o seu pão, o seu peixinho. A gente já está vendo tudo que nós precisamos, o Senhor dá, mas é porque eu e você trazemos o nosso peixinho. Então, enquanto nós semeamos com alegria, nossos irmãos vão estar louvando, Vanessa e Flávio estarão louvando ao Senhor, e nós trazemos com alegria. E aí, nessa oportunidade, eu pedi aqui o meu Mateuzinho ali, e gostei aqui do meu ajudante Mateus Almeida, o menino que está se destacando aí. Eu falei desse outro dia. Eu lembro aí, Mateus Almeida, quando foi trabalhar lá, a pessoa olhando ele, estava franzininho, magrinho, chegou lá para fazer, e os meninos, o pessoal olhou assim. O menino não vai aguentar muito, não. Vai dar uma oportunidade para o menino que você olhou. Hoje, olha só. O moço está encorpado, trabalhando, virou referência lá. O menino está, se bobear, trabalha sábado, domingo, feriado, tem até que segurar um pouquinho, né, irmão? Então, por favor, vocês, enquanto trazem a oferta para nossos irmãos, cantam, louvam o Senhor. Mateuzinho, me ajuda. Mateuzinho, pode ficar aqui, tá? Se ficou confuso aquele dia ali, pode ficar por aqui, que os irmãos vêm ali, higieniza, e nosso irmão Mateuzinho vai me ajudar aqui a servir a mesa. Oh, glória a Deus! Você fica quietinho para você fazer alguma coisa manual. Aí nós fechamos aqui. Glória a Deus. Amém? Vamos! DJ, solta o som. Bem mais que as moças, podereis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas que somos desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as moças, podereis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início,
Oh, glória a Deus, que coisa gostosa, né? Depois a gente poder receber aí essa palavra de Deus para nós, reconhecer aí o poder do Senhor, que só Jesus entendeu agora, né? Aquilo que Ele ensinou para nós na noite que Ele foi traído, que ele, né? A noite que Ele seria traído, né? Ele tomou o pão, Ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. E semelhantemente, Ele tomou o cálice também, Ele deu, distribuiu ali e disse: este é o meu sangue que é dado por vós. Fazer isto todas as vezes, né? E todas as vezes que fizermos isso, né? Lembrai-vos de mim, do sacrifício dele. Por que foi esse sacrifício, né? Olha para dentro de si, examina a si mesmo e fala: Senhor, eu entendo isso, eu estou entendendo que não é porque eu sou bonzinho, não é pelas coisas que eu faço, não é porque eu venho na igreja todo dia. Eu creio realmente no Senhor, eu sei que isso que o Senhor fez. Eu não estou sendo igual Tomé, eu tenho que ver para crer. Não, eu já creio, agora eu creio. Agora eu vejo com meus olhos, eu sinto verdadeiramente. Então, tendo examinado, come desse pão e bebe desse cálice. Pai querido, em nome de Jesus, como Jesus fez naquele momento bonito, naquela cerimônia maravilhosa, onde Ele profetizou, Pai, o seu sacrifício por nós, dando graça a cada um de nós, Ele deu graças. E nesta manhã nós te damos graça por este pão e por este cálice. E fazemos isso em memória do Senhor, crendo que assim como o Senhor deu o corpo e o sangue por nós, ó Deus, recebemos
porque cremos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós apresentamos, te agradecemos e recebemos para a glória do Senhor. Amém. Amém? Amamos, queridos. E glória a Deus. Amém? Deus seja louvado. Oremos então. Lembrar aí com nossos irmãos, tá, irmãos? Orem sempre, esteja em oração. A nossa pastora Rosana agora está colocando lá no grupo. Essa semana que passou, nós tivemos o aniversário do Rômulo, né? Glória a Deus. Hoje é o aniversário do nosso irmão Marildo. Ele está presente conosco porque, né, o Mosquitinho está aí fazendo arte. Mas nós aprendemos em nome de Jesus. Mas que oremos por ele, lembremos dele lá. Manda um alô para ele depois, né? E Deus certamente estará aí abençoando, né? Continuamos orando e agradecendo aí também pela vida do Luiz e toda a família, né? O seu Luiz, né? Que, né? Como a Cecília falou para nós, né? Vendo aquela situação ali também fica um pouco incomodado, então que o Senhor possa dar livramento e que nós possamos. O nosso irmão Mateus, ele falou aqui também, né? Torceu o pé ali para casa esses dias, mas tenho certeza que o Senhor agora vai estar revigorando esse Jesus que nós falamos aqui, que no nome dele nós podemos todas as coisas. Nós, em nome de Jesus, né, declaramos aí curado com a glória de Deus e que nada, nenhum mal, né, vai te afetar. E que todos nós creamos nessa semana que Deus está conosco. Se o mosquitinho passar por lá, não se entrega, irmão. Não se entrega. Levanta e firma o corpo que Deus está conosco. Amém? Glória a Jesus. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por essas ofertas, ó Pai, como aqueles pães, como aquele peixinho oferecido ali, ó Pai, os quais o Senhor multiplicou grandemente. Nós, ó Deus, declaramos multiplicados, tanto para a nossa comunidade como para a vida daquele que ofertou. Porque certamente aquele menino, ó Deus, comeu bastante naquele dia daquele maná ali que o Senhor, ó Deus, multiplicou. E com certeza, Pai, cada um de nós aqui que temos participado, também vamos usufruir pela fé daquilo que o Senhor faz. E tem feito e vai fazer. Pai, te pedimos pela vida de cada um aqui presente, que o Senhor possa, ó Deus, marcar essas palavras que o Senhor nos enviou nesta manhã, para que possamos entender que sem Jesus nada, Deus, é possível, e por Ele possamos, ó Deus, avançar em todos os nossos projetos e vencer pela fé. Abençoar aqueles, ó Deus, que não puderam estar aqui, mas que o Senhor esteja ali, ó Deus, favorecendo com essa graça maravilhosa. Pedimos então, meu Deus, em favor ali da família da nossa irmã Cecília, para todos eles ali, naquela casa. Pedimos, ó Deus, pela família do irmão Marildo, que o Senhor esteja ali, dando uma boa recuperação para ele e para o Heitor. Meu Deus, abençoar a vida dele, ó Deus, nesse dia que o Senhor o fez, nesse dia que o Senhor, ó Deus, o criou. O Senhor possa, Senhor Deus, também favorecer com o seu amor e graça, dar a ele muita força, muita saúde, para que possamos estar juntos te adorando por muitos e muitos dias. Pai, renovamos também nosso pedido em favor, ó Deus, do nosso irmão Rômulo, todos aqueles que fizeram aniversário, Senhor Deus, nesse mês, ó Pai, que o Senhor continua abençoando essas vidas. Que o Senhor também, Pai, possa nos despedir paz para o nosso lar, e que possamos levar essa palavra e ver o cumprimento, ó Deus, de todas as bênçãos do Senhor no nosso dia a dia. Que ninguém saia daqui como entrou, mas que saiamos, ó Deus, melhores, saiamos abençoados. Todo, Deus, aquele que veio aqui nessa manhã, ó Pai, possa receber, possa levar a bênção do Senhor, possa sair daqui com curas, ó Deus, para qualquer um dos membros, ó Deus, que estejam, ó Deus, afetados, possa haver cura, Senhor Deus, desde a planta dos pés até a cabeça, que haja, ó Deus, recuperação, que haja, meu Deus, revigoração, que o Senhor possa, Senhor Deus, refazer, revigorar, transformar, renovar para a glória do Senhor, libertar em nome de Jesus.
Nós oramos nessa manhã, entregamos este culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora, toma posse aí, irmão, e leva a bênção que o Senhor te deu para essa semana, para você poder compartilhar, usufruir dela até domingo, no nome de Jesus. E domingo estamos aqui de novo, para não ser como também esperar o outro domingo para o Senhor vir aqui abençoar, né? Glória a Jesus! Que a graça de nosso